Palmeiras disparado, sem freio, rolo compressor. Atlético Paranaense entra agora no G4 e os cariocas acendem o alerta no Brasileirão. Vamos entrar nessa resenha? Deixa aquele like, comenta aqui no chat que eu quero ler os seus comentários, mandar aquele joinha e, claro, a sua inscrição também aqui no canal. O Campeonato Brasileiro chegou na 17ª rodada mostrando mais uma vez aquilo que torna essa competição tão diferente das outras da América do Sul. Aqui, geral, uma semana muda completamente a narrativa. Quem parecia embalado começa a tropeçar. Quem vinha desacreditado encontra uma sequência e muda de patamar. E nesse momento da competição, o grande vencedor da rodada atende pelo nome de Palmeiras. O time paulista não apenas venceu o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras dominou o Flamengo. Foi um 3-0 com cara de afirmação de campeonato, com cara de campeão. Daquelas vitórias que mexem não só com a tabela, mas também com o psicológico dos seus adversários. Porque existe uma diferença enorme entre ganhar um confronto direto e atropelar um concorrente dentro da casa dele. O Palmeiras entrou na casa do Flamengo, mexeu na geladeira, bebeu a sua cerveja, comeu os seus petiscos e ainda deu risada dos seus convidados. Foi exatamente isso que aconteceu. O Palmeiras chega agora aos 38 pontos, abre uma distância, enorme. E importante também, justamente o momento que os concorrentes começam a oscilar. O Flamengo estaciona nos 31 pontos. O Fluminense para nos 30 pontos. O Botafogo empata. O Vasco da Gama perde em casa. No meio desse cenário aparece o Atlético Paranaense. Tá ali, silencioso, quietinho, eficiente, agora dentro do G4. O Furacão talvez seja a equipe que menos recebe atenção nacional neste momento, mas talvez seja justamente isso que esteja ajudando aí o clube. Enquanto o debate tá girando em torno do Flamengo, Palmeiras e a crise no Rio, o Atlético vai acumulando pontos importantes. A vitória sobre o Remo no Mangueirão não foi brilhante tecnicamente, mas foi extremamente madura, eficiente. E o campeonato de pontos corridos se constrói muito mais com maturidade do que com espetáculo. E o Atlético Paranaense mostrou tudo isso. O time entendeu o contexto do jogo, suportou aí a pressão fora de casa e conseguiu um resultado que muda diretamente a sua posição na tabela. O clube paranaense entra agora no grupo dos 4 primeiros e passa a ser observado com outros olhos. Não apenas como candidato a Libertadores, mas talvez como um time que possa incomodar ainda mais lá na frente. Existe algo interessante nesse Atlético, gente. Ele não vive de euforia. O clube trabalha há anos dentro de uma lógica de estabilidade esportiva. Troca de treinador sem viver terra arrasada. Vende jogadores e continua competitivo. Reformula o seu elenco sem desespero. Isso cria um ambiente menos caótico que muitos rivais aí, tradicionais vivem no dia de hoje. E quando o Brasileirão entra nessa parte mais pesada da temporada, que é a parte de estabilidade, que pesa muito, enquanto isso o cenário carioca começa a gerar preocupação. O Flamengo sofreu uma derrota que vai além dos 3 pontos. Porque perder para o líder em casa da maneira que perdeu expõe fragilidade importantes. O time foi dominado defensivamente, teve dificuldade de recomposição e principalmente pareceu emocionalmente abatido depois do primeiro gol sofrido. E curioso, porque o elenco do Flamengo continua, na minha opinião, sendo um dos mais fortes do país. Talvez o mais forte tecnicamente. Mas o futebol não é montado apenas no papel. Existe intensidade, organização, concentração, regularidade. E o Palmeiras hoje entrega tudo isso em um nível muito acima. O Flamengo ainda parece,
ainda parece, né, um time que depende muito de lampejos individuais em alguns momentos do jogo. Aquele famoso quebra-linhas, o individual, 1 contra 1, x1. Já o Palmeiras parece um sistema completamente encaixado. Isso faz uma diferença enorme no campeonato longo. Outro ponto importante é a sensação de controle. O Palmeiras transmite segurança, mesmo quando sofre pressão. O Flamengo transmite tensão, quando é pressionado. Parece um detalhe pequeno, mas não é. Times campeões normalmente passam confiança. O Palmeiras hoje passa, né? Flamengo, não. Do outro lado das Laranjeiras, o Fluminense também liga o sinal de alerta. A derrota para o Mirassol mostra como o time ainda sofre contra equipes organizadas defensivamente. O Flu mantém posse, roda bem a bola, tenta controlar o ritmo. Em muitos momentos falta agressividade. Existe um desgaste físico evidente. O calendário brasileiro cobra caro de equipes que tentam jogar em alta intensidade técnica o tempo todo. O Fluminense tem uma ideia de jogo muito clara, né? Talvez uma das mais bonitas do país, mas começa a sofrer com consequência pesada de temporada. Ainda está no topo da tabela, ainda é competitivo, ainda tem qualidade, mas o sentimento é que o time perdeu um pouco da força que apresentava semanas atrás. Já o Botafogo talvez tenha conquistado, né, um empate importante no Morumbi. 1-1 contra o São Paulo não é um resultado ruim, principalmente pela dificuldade histórica que qualquer visitante enfrenta lá. O problema é que o Botafogo novamente deixa a sensação de que poderia produzir um pouco mais. É um time competitivo, organizado, intenso, mas oscila demais durante as partidas. Isso impede, né, uma arrancada maior. Agora, talvez a situação mais preocupante entre os cariocas seja a do Vasco. Derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino em São Januário foi pesada, hein? Não apenas pelo placar, mas pela forma como aconteceu. O Bragantino controlou o jogo em vários momentos e mostrou uma organização coletiva muito superior. Aliás, o Bragantino merece destaque aqui, tá? Porque muita gente ainda trata o clube como surpresa, quando na verdade existe um projeto consolidado há anos. O time revela jogadores, mantém intensidade física altíssima e consegue competir contra equipes com um orçamento muito maior. Hoje, o Bragantino parece mais pronto esportivamente do que muitos gigantes tradicionais aí. Na parte intermediária ali da tabela, 2 vitórias chamaram a atenção. Pela questão emocional, que é o Cruzeiro e o Corinthians. O Cruzeiro venceu a Chapecoense, ganhou um respiro importante. Ainda não é um time totalmente confiável, mas pelo menos mostra uma reação. Já o Corinthians venceu o Atlético Mineiro em um jogo muito tenso na Neoquímica Arena. E talvez essa seja a palavra ideal, né, para definir o Corinthians hoje. Tensão. O time vence, mas não convence totalmente. Só que em certos momentos do campeonato, principalmente no Campeonato Brasileiro, vencer vale mais do que convencer, principalmente para quem está tentando sair ali daquela zona perigosa emocionalmente. Também vamos destacar aqui a vitória do Vitória, né? Até um trocadilho, que derrotou o Internacional de Porto Alegre no placar de 2-0 no Barradão. Outro destaque também aqui que a gente tem que frisar, a questão da artilharia. Destaque agora é para Viveiros, artilheiro do Brasileirão com 10 gols. Tu viu como o Atlético Paranaense, ele tá quietinho ali, silencioso? Teu artilheiro tá de boa na Lagoa, né? Aqui existe uma discussão interessante, geral. O Campeonato Brasileiro sempre revela personagens improváveis. Enquanto o país debate estrelas milionárias, muitas vezes é um atacante menos badalado que decide jogos importantes. O Brasileirão tem muito disso, né? Heróis improváveis, times desacreditados crescendo, clubes gigantes entrando em crise rapidamente e talvez
por isso essa rodada tenha sido tão simbólica. Qual é a sua opinião? Comenta aqui, já deixa aquele like e também inscreva-se aqui no nosso canal.